Pronto. Pessoal, quero dizer para vocês que eu estou gravando a aula da gente, tá bom? Pode ter algum colega que, porventura, certo? E eu tenho outras aulas gravadas também desse assunto, eu posso enviar para vocês, tá bom? O link. Ou vocês podem procurar diretamente no YouTube. Lá é Antônio Martins, que vocês podem encontrar muitos conteúdos, certo? Então, vamos lá. Então, temos aqui, beleza, bioenergética. Bioenergética, o nome já está dizendo, né? Biovida, energética, produção de energia, bioenergética. Então, a gente já fez até o quê? Na nossa introdução do momento de hoje, né? Alguns exemplos da importância do conhecimento desse assunto. Então, aí nós temos aí duas interrogações. Primeiro, bioenergética versus o quê? Exercício. E aí, essa correlação, será que ela tem alguma validade? Essa correlação, ela se torna muito mais importante a partir do momento em que a gente fez essa discussão inicial a respeito de muitos dos pontos de funcionamento do nosso sistema neuromuscular para que sejam realizadas atividades físicas. Vimos a importância das bombas, bomba de sódio e potássio, bomba de cálcio, no mecanismo de geração de impulsos nervosos, no mecanismo de correlação entre os miofilamentos, né, para que seja, no caso, realizado o movimento, tendo em vista que o exercício em si, ele requer gasto de energia, não necessariamente para promover a geração de trabalho físico, ou seja, eu fazer um exercício não significa dizer que eu tenho que me deslocar. Eu promover uma contração muscular não significa dizer que esse músculo tenha que se encurtar, tendo em vista que eu tenho trabalhos que não são pertinentes a essa condição. Eu tenho trabalhos que são isométricos, onde você não observa a questão do trabalho físico, mas observa a questão do trabalho fisiológico, onde você tem produção de energia. Desta forma, existe uma necessidade obrigatória para que você tenha produção de energia, liberação de energia para que você possa realizar a prática de atividades físicas. Daí a importância da bioenergética, né, dentro do campo da fisiologia, da educação física e, por que não dizer, da disciplina em particular que nós temos, que é a cinesiologia, que trata do estudo do movimento, né, do treinamento desportivo, que vocês irão trabalhar com a professora Iula, que é especialista em treinamento desportivo. Lá vocês obrigatoriamente vão ver novamente esses conteúdos de fontes energéticas para poder explicar as diversas correlações da produção de energia com os métodos de treinamento físico, tendo em vista que cada método ele tem uma necessidade por uma fonte energética em particular. Predomina sempre uma fonte energética em particular. Exemplo típico, numa prova de 100 metros no atletismo, quem predomina é um sistema chamado ATP-PC, que é a sigla de adenosina, trifosfato, fosfocreatina, que são dois compostos orgânicos que, por apresentarem grupamento fosfato,
em sua molécula, né, tem essa capacidade de armazenar energia. E essa energia ela pode ser liberada através de reações acopladas, no sentido de que a atividade física, que é a corrida de 100 metros, seja realizada. Já quando você vai para uma maratona, aí você já vai ter momentos em que a predominância é a glicólise aeróbica, a beta-oxidação, o sistema de gorduras, e assim, em se falando de treinamento desportivo, você vai ter que ter um conhecimento muito bom desse conteúdo de bioenergética, para que você entenda os vários métodos de treinamento que são utilizados na prática desportiva. Com relação à estrutura celular, nós temos que as células e organismos, elas necessitam realizar trabalho. Né? Trabalho na física, trabalho significa dizer força vezes deslocamento. Né? Trabalho sendo força vezes deslocamento, então eu tenho que imprimir a força sobre um determinado móvel para que ele seja deslocado por uma determinada distância. Esse trabalho aí é o que nós chamamos de trabalho físico. Porém, quando a gente fala da estrutura celular, o importante, além da questão do trabalho físico, inicialmente é o chamado trabalho fisiológico. Certo? Se essas células não trabalham, como é que elas vão manter a sua vitalidade? Como é que elas vão crescer? Né? Como é que elas vão se reproduzir? Então, tudo isso necessita de um aporte de energia, certo? Para que esse trabalho seja realizado, ok? Então, aí você tem, para que a gente faça uma demonstração, de várias estruturas que, no caso, se interrelacionam no sentido de promover a produção de energia, ok? Por exemplo, você tem o núcleo celular. O núcleo celular é que regula todo o processo metabólico de uma célula, porque é nele que nós vamos encontrar o DNA. É a partir do DNA que você tem o mecanismo de transcrição do RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele tem o código para que determinadas proteínas, para que as proteínas sejam produzidas no citoplasma da célula. E dentre essas proteínas, nós temos as chamadas proteínas catalíticas, que são proteínas que são denominadas enzimas. E, desta forma, a atividade dessas proteínas catalíticas é que vão caracterizar o que nós chamamos de metabolismo, reações químicas. E essas reações químicas, elas podem ser classificadas em endergônicas, quando necessita de energia para que ela possa ser processada, e reações exorgônicas, que são aquelas que, quando acontecem, liberam energia. Certo? Temos a importância de quem? Dos ribossomos, que estão presos às membranas, tanto do núcleo, né, quanto das membranas do retículo endoplasmático granular, quanto liberados diretamente no citoplasma, que são eles os responsáveis pelaquela leitura no processo de tradução da informação genética em proteínas. Ok? Observem as mitocôndrias. As mitocôndrias responsáveis por um complexo de reações que ocorrem na matriz mitocondrial, chamado de ciclo de Krebs, ou em suas cristas mitocondriais, denominado de cadeia respiratória, que são de grande importância no mecanismo de liberação de energia para a ressíntese de ATP, certo? Através do processo aeróbico, ok? Então, a célula, ela trabalha com essa interação
entre os diversos organóides, com o objetivo de manter a sua vitalidade, certo? O objetivo de se manter essa vitalidade é manter a sua existência na face da Terra, certo? Preservação da sua espécie, ok? E daí você tem aí, já do conhecimento da gente, que a gente fez essa menção para os colegas buscarem mais informações a respeito dessas estruturas, justamente por esta correlação dela com o tema que nós vamos trabalhar. Então, no caso aqui, você tem a membrana celular, que para a gente não incumpridar muito o assunto, em termos de bioenergética, a gente viu os potenciais de membrana, potencial de ação, despolarização, repolarização, hiperpolarização, além também de outras funções, como barreira protetora, né? Como a função de adesão, a função de reconhecimento celular, a função de promover o intercâmbio entre os meios interno e externo. Porém, isso aí já foi conteúdo abordado em bases bioquímicas e biológicas. O importante aqui é fazermos essa correlação com a nossa disciplina, tá certo? Fisiologia, onde nós estamos trabalhando com a bioenergética. Falamos agora mesmo do núcleo. Contém os componentes genéticos que regulam a síntese proteica. E, dentre essas proteínas, nós temos aquelas proteínas que estão ligadas diretamente ao processo de produção de energia, que no caso são as proteínas catalíticas, né? As enzimas. Né? Se lembrem também das proteínas contráteis, né? Que são responsáveis por promover esse gasto energético. Ok? No citoplasma, que é onde estão todas as organelas responsáveis pela vitalidade celular, nós vimos a presença de quem? Das mitocôndrias, que são responsáveis pelo mecanismo de produção aeróbica de ATP. Né? A nossa amiga, no início da nossa discussão aí, ela falou a respeito da questão da glicólise no processo de produção de ATP e, consequentemente, gerando energia por via anaeróbica. Essas reações ocorrem onde? No citoplasma, certo? Então, o conhecimento da estrutura celular é de grande importância. Transformação biológica da energia. Vamos lá. Princípios de bioenergética. Né? Trabalho químico. Trabalho químico. Trabalho. Trabalho significa dizer capacidade de realizar, né, como eu coloquei agora mesmo, a questão da força vezes o deslocamento, né? Seria uma fórmula física do trabalho. Então, o trabalho aí seria com o objetivo de promover deslocamento. O trabalho osmótico também tem essa função de promover o deslocamento de líquidos entre os compartimentos. Né? O trabalho mecânico seria aquele que envolve o mecanismo de contração muscular, que envolve a participação de um sistema de alavancas constituído pelos ossos e pelas articulações, e assim promovendo mudança de posição, trabalho mecânico, movimentação, certo? Então, vejam aí alguns princípios de bioenergética, em outras palavras, condições em que eu necessito dessa energia. Então, para a síntese dos componentes celulares, é um trabalho químico, eu preciso de energia. O trabalho osmótico, que é o trabalho de movimento de líquidos entre os compartimentos contra o seu chamado gradiente de concentração. Gradiente de concentração seria aquele caminho normal de uma determinada substância através de uma membrana.
Em outras palavras, a tendência natural é que a água ela passe do meio de menor para o de maior concentração. Então, esse é o seu gradiente osmótico. Já os íons, a tendência natural é que eles passem do meio de maior para o de menor concentração. Quando eu envolvo passagem de água, eu estou falando de osmose. Quando eu envolvo passagem de solutos, eu estou falando de difusão simples, difusão facilitada, eu estou falando de transporte ativo. E justamente quando eu estou trabalhando contra o gradiente de concentração, é onde eu estou utilizando a atividade das bombas, né? Então, as bombas, elas trabalham contra o gradiente de concentração. E com relação ao trabalho mecânico, seria aquela condição em que o deslizamento dos filamentos proteicos de actina sobre os de miosina, eles vão influenciar no mecanismo de diminuição dos sarcômeros, das miofibrilas e, consequentemente, das fibras musculares. E daí, dependendo das unidades motoras em relação ao seu tamanho, eu terei uma maior ou menor produção de trabalho mecânico. Quanto maior o tamanho das unidades motoras e quanto maior o número de unidades motoras requisitadas voluntariamente pelo córtex ou involuntariamente através da atividade dos fusos neuromusculares, maior será esse trabalho mecânico. A bioenergética ela descreve como os organismos vivos capturam, transformam e usam energia. Pergunta para o grupo: como que os organismos vivos capturam energia? Como? Exemplifiquem. Pensem em vocês. Como que eu obtenho energia? Eu capturo. Alimentação. Alimentação. Então, tudo provém justamente a partir de um chamado ciclo energético biológico, né? Onde essa energia ela é proveniente, em última instância, de onde? Da luz radiante do Sol. É essa energia que, no caso, permeia os seres vivos. Os organismos fotossintetizantes têm essa capacidade de capturar essa energia luminosa e transformar essa energia luminosa em energia química. E essa energia química fica armazenada nos nutrientes orgânicos que ela sintetiza. Certo? Então, a partir dos organismos fotossintetizantes é que eu tenho carboidrato, é que eu tenho os lipídios, é que eu tenho as proteínas, tá certo? No caso, carboidratos e lipídios são os representantes básicos no processo de geração de energia. Proteínas não são utilizados essencialmente para a produção de energia. Quando o indivíduo vier utilizar energia com o objetivo de modificar a sua estrutura para produzir algo que venha liberar energia, a situação já está passando dos limites. Ok? Vitaminas. Vitaminas não são fontes de energia, mas se eu não tenho vitaminas, muitas das reações necessárias para a produção de energia não ocorrem. Ok? Já os organismos
heterótrofos, que não têm essa capacidade de buscar essa energia radiante solar, o que ele faz? Ele vai em busca desses compostos orgânicos que são fabricados pelos organismos fotossintetizantes ou em outros organismos heterótrofos que se utilizaram desses organismos fotossintetizantes, e aí você tem o quê? Uma cadeia alimentar. Então, com isso, a gente fala de ciclo energético biológico. Inclusive, em nossas atividades, você tem, né, questão de pedir um esquema que fale do ciclo energético biológico. E daí eu peço a vocês que, ao trabalharem esse material, procurem buscar imagens no Google que sejam bem mesmo complexas, para que você possa explicar o processo da fotossíntese, que você possa também explicar o processo da fermentação e também da respiração celular. Ok? Procurem ser bem complexos para que vocês busquem o máximo de conhecimento dentro das questões orientadoras que eu estou repassando para os colegas. Os organismos vivos, eles são interdependentes, trocando energia e matéria através do meio ambiente. Então, veja aqui uma figura simples. Essa daqui está muito simples. A gente tem que partir do mais simples para o mais complexo. Então, você tem o astro de quinta grandeza aí, né? Aqui no Sol você tem a fissão de núcleos de átomos de hidrogênio. A partir dessa fissão de núcleo de átomos de hidrogênio, eu vou formar o quê? O hélio. O hélio. E a energia que é liberada, ela chega até a Terra e é captada pelos organismos autótrofos fotossintetizantes. Ok? Então, as reações que ocorrem no Sol são reações exorgônicas, reações que liberam energia. Esses organismos autótrofos fotossintetizantes, eles vão realizar o quê? A fotossíntese. Pois agora eu vou fazer o seguinte, eu não sei o que é fotossíntese. Então eu vou lá, no materialzinho didático, eu busco na internet, eu abro um livro e vou ver o que é fotossíntese. Né? Eu vou ver o que é a fase de claro, a fase de escuro, para poder eu saber de onde que vem aquele ATP, tá certo? De que tanto as plantas quanto os organismos heterótrofos, quando eu digo plantas como exemplo, porque eu tenho outros, né? Eu tenho algas, eu tenho bactérias, fotossintetizantes, dentre outros. Né? Nesse processo de fotossíntese, eu tenho liberação de quem? De oxigênio. Nesse processo de fotossíntese, eu vou produzir substâncias orgânicas. Essas substâncias orgânicas, parte dela vão fazer, vão se conectar às minhas estruturas, dando essa morfologia do meu organismo, né? E muitas delas vão ser catabolizadas, quebradas, com o objetivo de liberar energia que nelas estão armazenadas. Só que o processo que é realizado pelos heterótrofos é um processo contrário ao da fotossíntese. Ou eu posso utilizar um processo fermentativo, tá certo? Ou eu posso utilizar um processo respiratório. A partir desse processo respiratório e fermentativo, eu vou produzir os catabólitos desse metabolismo. Na respiração, normalmente eu vou produzir gás carbônico, água, com liberação de energia. Na fermentação, dependendo do organismo, eu vou produzir substratos orgânicos
intermediários, como o ácido lático, como o vinagre, tá certo? Como outras substâncias que são fragmentos do composto orgânico, porém não foram metabolizados completamente. Por isso que a gente chama de fermentação. Fermentação é quebra incompleta de compostos orgânicos. Por que é quebra incompleta? Porque essa substância que é produzida na fermentação, ela não consegue entrar diretamente, tá certo? Ela é produzida porque o seu antecessor, que é um rapazinho chamado de ácido pirúvico ou piruvato, ele não consegue entrar diretamente na mitocôndria, porque eu tenho deficiência de oxigênio na célula, naquele momento. Portanto, para que eu remova hidrogênios e elétrons que foram produzidos e que podem modificar o pH da célula, impedindo a questão metabólica da célula, impedindo a vitalidade da célula, esses hidrogênios normalmente são captados por esse piruvato e transformado em alguma substância orgânica intermediária. Dentre elas, você tem o ácido acético, você tem o ácido lático. Nós produzimos ácido lático por um processo fermentativo, certo? Já as bactérias é que têm a capacidade de, dependendo da sua espécie, produzir compostos orgânicos intermediários, outros processos orgânicos intermediários. O álcool é produzido através de processo fermentativo. O vinagre de nossas cozinhas, processo fermentativo. Né? O ácido lático, que é produzido pela atividade de bactérias na produção da coalhada, processo fermentativo, que é esse mesmo ácido lático que nós produzimos quando realizamos atividades de cunho anaeróbico. Então, aqui você tem o que nós chamamos de ciclo energético biológico. Ok? Mas vejam a simplicidade. A simplicidade do esquema. Eu coloquei o esquema bem simples aqui para que, a partir de então, eu pudesse discutir com vocês. Porém, eu peço a vocês que observem os esquemas mais complexos e procurem pesquisar através dos processos que são descritos no mesmo. Ok? Como a energia é utilizada para a contração muscular? Como? Eu tenho certeza que cada um de vocês já tem uma resposta, no mínimo, simples, para que vocês possam me dar agora, nesse momento, a partir do conhecimento que nós já tivemos de nossas aulas anteriores. Pergunto, e eu quero uma resposta dos amigos ou amigas, como que essa energia é utilizada para a contração muscular? Como? Papai Martins está esperando. Através de moléculas de ATP? Através da quebra de moléculas de ATP, através da hidrólise do ATP. E a partir daí, você já pode o quê? Você já pode tornar sua resposta mais complexa. Através da quebra de moléculas de ATP, que são ressintetizadas, né, a partir da energia liberada daqueles alimentos, e que essa energia, ao ser liberada, ela é utilizada pelas pontes cruzadas para poder promover o quê? A chamada teoria do deslizamento dos filamentos de actina por sobre os de miosina. Está vendo aí? Como tudo está correlacionado? Sim, sim, entendi. Entenderam? Entenderam, né? Pois vamos lá. Transformação biológica da energia.
Reações químicas celulares é que são responsáveis por esse processo de transformação. Reações químicas, metabolismo. A transferência de energia no corpo ocorre por meio da liberação de energia contida em ligações químicas de várias moléculas. Então, se lembrem que, quando nós falamos num organismo autótrofo, no caso fotossintetizante, a gente viu que a energia é utilizada para que, juntamente com o gás carbônico e elementos inorgânicos provenientes do meio, eles sejam recombinados de tal forma a produzir aqueles compostos orgânicos de que nós falamos. Então, aquela energia, que era energia luminosa, ela foi agora transformada em quê? Em energia química. E vai se encontrar armazenada onde? Entre os elementos que compõem os compostos orgânicos de que nós falamos. Principalmente quem? Carboidratos e lipídios. Certo? As ligações químicas, elas são denominadas ligações de alta energia. Né? Quando elas são quebradas, nem todas, mas algumas reações, quando ocorrem, que são as chamadas reações exorgônicas, essa quantidade de energia, quando ultrapassa os 7 a 12 quilocalorias, elas podem ser utilizadas para ressintetizar a nossa bateria, que no caso é o ATP, adenosina trifosfato, que é uma molécula constituída por quem? Olha lá, ATP, uma adenina, que é uma base nitrogenada púrica do DNA e do RNA, ácidos nucleicos, uma ribose, que é uma pentose, é um açúcar, é um carboidrato com 5 carbonos, tá certo? Está incluída no grupo das cetoses, porque o grupo funcional dela é cetona. Então, quando eu junto adenina mais ribose, eu formo quem? Adenosina. E agora eu junto a ele quem? Adenosina, quem? 3 grupamentos fosfatos. PO4, 3 menos. Fiz isso aí, eu formei o quê? Uma molécula de adenosina trifosfato. E essa molécula, para que ela seja ressintetizada, ela necessita de 7 a 12 quilocalorias. E quando ela é quebrada, hidrolisada, ela libera de 7 a 12 quilocalorias. Reações que normalmente não liberam essa quantidade mínima de energia, essa energia que é liberada abaixo de 7 quilocalorias, vai depender muito de autor, ela é dissipada sob a forma de calor. Dissipada sob a forma de calor. Então, no processo de desacoplamento da cadeia respiratória, processo esse que ocorre, por exemplo, quando nós estamos num estado febril, certo? Ou quando nós estamos realizando atividade física, essa energia, parte dela é liberada simplesmente sob a forma de calor e não é utilizada para a ressíntese de ATP, o que contribui para o aumento da nossa temperatura corporal, certo? Em casos febris, tem lá as suas funções, né? Que são ditas aí de maneira diferenciada por alguns autores, né? Alguns dizem que a temperatura é com o objetivo de matar os micro-organismos, né? Que não é muito bem comprovado. Outro é com o objetivo de aumentar o metabolismo, para que assim o aumento no metabolismo possa contribuir para que o sistema imunológico possa combater algum agente infectante. Certo? Já na prática de atividade física, com certeza o aumento da temperatura faz aumentar a atividade metabólica.
certo? A atividade enzimática, ela aumenta com o aumento da temperatura, até mais ou menos em torno de 40 graus. Passou de 40, 40,5, você já pode ter uma intermação ou insolação, o que pode levar você mesmo até a morte. Certo? Então, a temperatura é muito importante. E quem controla isso aí, em partes, é a garotinha chamada mitocôndria, né? Através, é claro, de muitos outros processos que têm início em mecanismos reflexos que se utilizam de um rapazinho chamado hipotálamo, né? Hipotálamo. Aí já mexeu com quem? Com o sistema nervoso. Ok? Temos também a atividade do pirogênio endógeno, né? Que no caso é produzido pelas hemácias, e esse pirogênio endógeno, ele é que é um dos principais elementos que vão, junto ao hipotálamo, dar uma falsa sensação de que o indivíduo se encontra com a temperatura abaixo do normal. E daí o hipotálamo trabalha no sentido de elevar essa temperatura. Só que ele está trabalhando enganado, e assim o indivíduo passa a ter febre. Ok? Vamos lá. Com relação a esses termos aí, olha, reações endergônicas exigem que a energia seja adicionada aos reagentes antes que a reação prossiga. Em outras palavras, são reações que precisam de energia. Já exorgônicas são aquelas que liberam energia. Então, quando a gente fala na nossa bateria, que é o ATP, adenosina trifosfato, quando esse ATP é quebrado, ele libera energia, processo exergônico. E quando ele vai ser ressintetizado, ele precisa de energia, principalmente aquela, é claro, proveniente de onde? Dos alimentos que nós ingerimos. Reações endergônicas. Endergônicas. Se vocês não me pararem com alguma pergunta aí, eu subtendo que vocês estão entendendo o conteúdo, tá certo? Então, eu espero aí, mais uma vez, a participação dos colegas. Observe aí uma reação exergônica. Aqui eu tenho quem? C6H12O6. Eu tenho uma hexose. A mais comum, a glicose. Né? Essa glicose, na presença de oxigênio molecular, através de um complexo de reações que ocorrem, em parte, no citoplasma, em parte na matriz mitocondrial, em partes na cadeia respiratória, elas vão liberar energia, 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 porque, no caso, você vai ter energia liberada em várias partes, eu tenho no citoplasma, eu tenho diretamente na cadeia no ciclo de Krebs, eu tenho na cadeia respiratória. Esse processo é denominado de oxidação celular. E o resultado será a produção de gás carbônico, a produção de água e a energia que estava armazenada entre os elementos químicos que constituíam a glicose. Glicose esta que foi fabricada a partir de quem? A partir do mecanismo fotossintético. Fotossintético. Então, esse processo de quebra completa, veja que eu quebrei, ó, eu tenho um composto orgânico, aquele que tem cadeia de carbono, na presença de oxigênio, produzindo gás carbônico, água e energia. Esse processo é o que nós chamamos de combustão. Queima. Combustão. Queima.
E o objetivo da queima é liberar o quê? Em partes, a energia. Daí, vulgarmente, nós falarmos em queima de gordura. Então, o que é queimar gordura? É no lugar de glicose, bem aqui, você botar um ácido graxo. Você botando um ácido graxo, resultante do metabolismo dos triglicerídeos, nesse mesmo processo, utilizando oxigênio, utilizando-se de oxidações biológicas, você vai produzir gás carbônico, água e energia. É um processo de combustão. Daí se falar em queima. Queimar gordura. Certo? Então, qualquer atividade aeróbica que você fala, você pode substituir o processo metabólico por queima ou combustão. Muita gente confunde a questão dessa combustão ou queima com a questão do calor ambiente. Exemplo, a pessoa quer perder peso gordo, aí pensa que queimar gordura é você aplicar calor sobre a gordura para poder ficar tipo aquilo que ocorre em frigideira, onde você corta o couro de porco e bota na gordura para poder queimar a gordura. E aí aquela gordura ser liberada. Muita gente pensa isso. E daí vão o quê? Realizar atividades físicas em ambiente inapropriado. Uns se trancam dentro do carro, né? Fecham os vidros e tal, 2, 3 horas da tarde, para poder suar bastante, porque ali aumentou a temperatura, está queimando a gordura. Aí a pessoa está desidratando, está entendendo? Pega uma intermação, uma insolação, morre sem saber o que foi. Morre porque não Isso assistiu a aula do acontece, professor Martins. Oi? professor. Oi. Isso acontece muito no pessoal do judô, do jiu-jitsu. Pega, se enrola muito com o plástico filme, veste o kimono e vai pro sol. E vai correr, correr, correr. Olha aí. Aí, meu amorzinho, veja a falta de conhecimento, tá certo? Veja a falta de conhecimento. Eu não digo nem do praticante em si, porque muitas vezes o praticante ele pode nem ter o conhecimento fisiológico, não passou por uma faculdade, por uma universidade, pode até não ter esse conhecimento que nós estamos adquirindo aqui aos poucos, mas um indivíduo desse, ele tem um preparador físico, e esse preparador físico é que deve orientar o indivíduo nessa situação aí, certo? Então, no judô acontece muito, em outros esportes, modalidades de lutas, né? Acontece demais, porque nos campeonatos, eles trabalham com... eles dividem os grupos de competição por massa muscular, né? Até tantos quilos, né? Até tanto tal. Aí, às vezes, o indivíduo, quando é no período da competição, ele não está dentro da sua categoria. E para que ele entre para dentro de uma categoria, porque naquela categoria onde se encontra com a massa elevada, ele não teria condição de vencer o opositor. E daí ele faz de tudo para quando for no dia da pesagem, ele está desidratado, a sua massa diminua para poder ficar na categoria mais baixa, né? Para poder, talvez, né, pensando ele que vai se dar bem naquela competição. Então, acontece muito isso aí. Acontece demais. E muitos já foram, viu? Muitos já foram falar com São Pedro já por conta dessa situação. Ok? Falta de informação. Procurem ler sobre intermação. Intermação. Procurem ler a respeito disso aí, para vocês irem como a situação é séria. Reações acopladas. O que são reações acopladas? Como o próprio nome está dizendo, você tem compostos em que
a liberação de energia de um composto, ela é utilizada por outro composto. E a do outro composto, ela retorna para aquela que lhe emprestou. Então, prestem bem atenção. Como é simples. O que caracteriza uma reação acoplada? Eu tenho dois compostos orgânicos que normalmente armazenam energia no organismo. Certo? Um é o ATP. O outro é a fosfocreatina. Fosfocreatina. A creatina é uma combinação de 3 aminoácidos essenciais com um grupamento fosfato. O ATP eu já falei. Como quem está preso diretamente à ponte cruzada da miosina é o ATP, e quem favorece a hidrólise do ATP é a atividade catabólica promovida pela ponte cruzada da miosina, a gente diz o quê? Que a miosina TPase promove o quê? A hidrólise do ATP. Então quer dizer que o ATP, nesse caso, combinado com a miosina, ela é quebrada a partir de uma atividade enzimática promovida pelo próprio filamento de miosina. Então, a energia que faz translocar a ponte cruzada, ela só pode advir de quem? Do ATP. Então, somente o ATP tem condições de liberar energia para a contração muscular. Mas eu tenho um outro rapazinho, que é a fosfocreatina. Está lá. Inclusive em quantidades maiores que o próprio ATP. Só que, como ela não está presente diretamente no filamento de miosina, ela não pode ser metabolizada pela miosina, catabolizada. Consequentemente, quando você promove um aumento dos catabólitos do ATP, que é o ADP mais o fosfato inorgânico, que é a bateria descarregada, quanto mais você aumenta a concentração de ADP no músculo, AD, D de doido, no músculo, liberando fosfato inorgânico, eu já vou ativar uma enzima que quebra a fosfocreatina, que é a creatina fosfatase. Resultado, a energia da fosfocreatina não pode ser usada diretamente na contração muscular. Ela será utilizada para promover a ressíntese do ATP. E assim o ATP pode liberar aquela energia para uma nova contração muscular. E daí? A fosfocreatina vai querer energia proveniente dos alimentos? Não, quer não. O que ela vai fazer? Ela vai esperar a recuperação após o exercício para o indivíduo se nutrir e, através de outras reações acopladas, a energia liberada de determinadas reações são utilizadas para ressintetizar o ATP. E parte do ATP que é ressintetizado é quebrado, hidrolisado através da ATPase para fornecer energia para a ressíntese da fosfocreatina. E assim os dois, são novamente repostos no interior do músculo e poderão ser utilizados futuramente. Professor, então é como se fosse uma troca. É uma troca, sim. Daí o termo, acoplado. Daí o termo, acoplado. Por exemplo, a quebra da glicose, ela está acoplada à ressíntese de ATP. A quebra do ATP está acoplado à ressíntese de fosfocreatina. A quebra da fosfocreatina está acoplada à ressíntese de ATP. Entendeu aí a história? Então, essa energia ela transita nas reações químicas celulares.
Então, aqui, como o autor diz, ó, reações acopladas são reações ligadas, com liberação de energia livre de uma reação sendo utilizada para desencadear outra reação. Ok? Reações acopladas. Vocês vão ver muito esse nome, né, na leitura dos capítulos, aí, das seções de nossas bibliografias. Reações acopladas. Assemelha-se a duas engrenagens. O movimento de uma liberação de energia, que é uma engrenagem exorgônica, liberação, acarreta o movimento da segunda engrenagem, que recebe essa energia, que é a endergônica. Olha aí que exemplo. Aquilo que você falou é uma ligação. Né? Para que serve uma engrenagem? Uma engrenagem, normalmente uma, é que é estimulada a realizar o trabalho. E daí, ela vai estar conectada a uma outra, e a energia dessa primeira polia, dessa engrenagem, vai ser repassada para a outra. Então, uma produz e repassa. A que produz é exorgônica e a que recebe, endergônica. Certo? Reações acopladas. Aí vamos. Transformação biológica da energia. Primeiro, o que são enzimas? Isso aqui já é do conhecimento nosso, ó, de muito tempo, né? Desde lá o ensino médio e tudo, né? E falamos também dessas enzimas em bases bioquímicas e biológicas. Enzimas são catalisadores. Eles regulam a velocidade e a frequência com que as reações químicas ocorrem. Ok? Então, se você não tem uma enzima específica, que é uma proteína, uma reação pode até ocorrer, mas com pouca frequência e com pouca velocidade. Certo? São proteínas que têm papel importante na regulação das vias metabólicas. Essas enzimas, elas normalmente diminuem a energia de ativação das reações químicas. E assim, essas reações químicas ocorrem com maior frequência e com maior velocidade. Um fuxiqueiro é uma enzima. Um fofoqueiro é uma enzima. Eu posso ter uma amizade com uma pessoa e talvez eu nunca tenha uma relação de desfeita com aquela pessoa. Mas aí aparece um fofoqueiro, aparece um fuxiqueiro, e quando pensa que não, eu estou trocando farpas com meu amigo, ou com minha amiga, ou com minha esposa, ou com outro, tá certo? Por quê? Porque entrou uma enzima, que é o fuxiqueiro. Ele diminui a energia de ativação. Como? Provocando, de alguma forma, mentiras ou coisa desse tipo, e, de repente, eu estou reagindo com a pessoa está reagindo comigo, com maior frequência e com maior velocidade. Então, é esse o papel da enzima. E o pior, que para nós, em termos de metabolismo, é ótimo, mas na vida real não é, a do fuxiqueiro. Né? Uma enzima, ela não se perde. Ela catalisa uma reação no nosso organismo, e quando aquela reação ocorre, ela já vai catalisar uma outra reação. Ela não se perde. E essas reações, elas são benéficas para o nosso organismo. Né? O contrário do fuxiqueiro. Quanto mais reação ele faz, pior fica. Né? Certo? Então, nisso aí, você difere a enzima desse outro indivíduo aí, injusto. Ok? Então, a energia necessária para iniciar uma reação é o que nós chamamos de energia de ativação. E aí, pessoal, eu resumo isso aqui tudinho, ó, de uma maneira tranquila. Eu dou uma lida aqui e digo assim, uma enzima é uma proteína que tem a capacidade
de diminuir a energia de ativação das reações químicas, fazendo com que elas ocorram com maior frequência e com maior velocidade. Ô, rapaz, esse conceito aqui só quem tem sou eu. E vocês podem fazer o mesmo. Interpretar e entender legal. Ok? Conclusão. Para que ocorra metabolismo, reações químicas, é necessária a participação de quem? De Enzimas. Isso! De enzimas. Ok. Agora o bicho pega. Então vamos lá. Substratos para o exercício. Então, quando a gente fala nos substratos, normalmente nós estamos falando principalmente de carboidratos e gorduras. Quando a gente fala em proteínas, na deficiência de carboidratos, principalmente, na deficiência de carboidratos, que é o principal fornecedor de energia, o único para alguns tipos de atividades, na deficiência do mesmo, o indivíduo não tem capacidade de realizar atividade diretamente e, dependendo da atividade, no caso, como no caso de uma maratona, ele não poderá utilizar o substrato seguinte, que no caso seria as gorduras. E para suprir essa deficiência de carboidrato, normalmente o organismo lança mão de duas situações. Uma, ele pega proteínas no organismo, metaboliza essas proteínas. Onde é que eu tenho muita proteína armazenada? Nos músculos. Então, no próprio músculo, você tem catabolismo proteico, libero alguns aminoácidos, o organismo tem alguns aminoácidos preferenciais para isso, tá certo? Procurem ler o ciclo alanina-glicose, conteúdo que trabalhamos lá no livro do McCartney, em bases bioquímicas e biológicas. Se quiserem compreender isso aqui que eu estou falando de uma maneira mais prática. Então, pode quebrar as proteínas, liberando, por exemplo, alanina. A alanina vai para o fígado. No fígado, a alanina sofre desidrogenação. Lá você tem a perca do grupamento nitrogenado, tá certo? E esse grupamento nitrogenado, ele vai formar o quê? Amônia, que é altamente tóxico. Essa amônia, como é altamente tóxica, ela é transformada em ureia. E essa ureia normalmente é perdida através do suor e através da urina. Como ela precisa de muita água para ser eliminada, ela vai provocar uma desidratação muito elevada no indivíduo ou prejudicar a atividade dos néfrons renais, causando até mesmo problemas seríssimos que levam à morte, processos denominados de rabdomiólise, proteínas musculares que caem diretamente na corrente sanguínea e que vão, no caso, prejudicar a atividade renal. Os rins param, as toxinas aumentam no organismo, o fígado se intoxica, a taxa de transaminase glutâmico-oxaloacética, de transaminase glutâmico-pirúvica, de gama-GT, que é a chamada glutamiltransferase, né? Gama-glutamiltransferase, são produzidas em grande quantidade pelo fígado. Sabe com que objetivo, pessoal, isso aqui? É utilizar
o esqueleto de carbono dos aminoácidos para poder transformar em carboidrato, para poder ser utilizado na atividade física. Ou esses carboidratos serem transformados em gordura, tá certo? Para que futuramente esses substratos sejam metabolizados para liberar energia, para ressintetizar ATP, para que possa ser utilizado na contração muscular. Estão vendo aí como uma coisa linda? Hã? Então, os substratos que nós temos para a prática de atividades físicas, principalmente quem? Carboidratos e lipídios. E, em condições da falta, principalmente dos carboidratos, eu me torno impedido de metabolizar a gordura e, consequentemente, o catabolismo proteico aumenta e muito. Então, de cara logo, nunca deixe de comer o seu carboidrato, certo? Nunca deixe de se nutrir, principalmente se você é um indivíduo que pratica atividade física, se é um atleta que tem um gasto energético muito grande, né? Se sua vida cotidiana requer grandes quantidades de energia, não deixe de comer o seu carboidrato. Deixe de inventar modinha, com negócio de whey protein, com negócio de BCAA, tá certo? Que isso aí, pessoal, tem lógica não, viu? Não tem lógica, ok? Fora o perigo que muita gente corre aí, que esses materiais, normalmente, eles, quando vêm chegar aqui no Brasil e tal, primeiro é que nos Estados Unidos, normalmente, eles não deixam ou não podem utilizar, porque é proibido e lá tem lei, ou então já chegam todos com vencimento retroativo já há 3, 4, 5, 6 anos, certo? Sem valor nutricional nenhum. Então, os substratos para o exercício, nós temos aí os carboidratos, né? Principalmente sob a forma de glicose, ou sob a forma do polissacarídeo, que é o glicogênio. É claro que o glicogênio ele não pode ser utilizado diretamente. Esse glicogênio ele é metabolizado através de um processo chamado de glicogenólise, para que as glicoses sejam liberadas juntamente com o seu grupamento fosfato. Isso ocorre no músculo. No fígado, esse glicogênio, ele é metabolizado e você vai liberar a glicose de maneira isolada, sem o grupamento fosfato. O grupamento fosfato é removido. E essa glicose do fígado, ela tem por objetivo manter a glicemia. Se você realiza atividade física e não tem um bom estoque de glicogênio muscular, a tendência natural é você buscar a glicose do sangue. E se você busca a glicose do sangue, você vai ter o quê? Uma hipoglicemia. Se você tem uma hipoglicemia, pense nas células que só se nutrem a partir da quebra da glicose, como são, no caso, as células do sistema nervoso e, pasmem, as células do sistema imunológico. Então, indivíduos que fazem atividade física de alta intensidade, principalmente, que usam especificamente a glicose como combustível e que não fazem o uso de uma dieta apropriada, cuidado com esse tempo de pandemia, pois o seu sistema imunológico está lá embaixo. Tá vendo, pessoal? Falta de conhecimento pode levar o indivíduo a situações adversas, né? Ok? E as gorduras? As gorduras, no caso, elas são representadas basicamente pelos ácidos graxos. Quando você fala em metabolismo de gordura, você está utilizando ácidos graxos que constituem os triglicerídeos, certo? E esses triglicerídeos,
eles podem estar armazenados no panículo adiposo ou tela subcutânea. Ele pode estar armazenado sob a forma de gordura visceral, que é uma gordura que produz substâncias que podem causar um prejuízo muito grande, principalmente ao sistema cardiovascular. Por isso que aquela gordurazinha da barriga, né, da região abdominal, ela é tida como perigosa, né, para doenças cardiovasculares. Ok? Esses triglicerídeos, eles podem estar armazenados diretamente nos músculos, sob a forma de quê? Desculpem, esses ácidos graxos, eles podem estar armazenados diretamente nos músculos, certo? Então, nesse caso, eu digo que eles se encontram sob a forma livre, certo? Então, é dessa forma que eu posso encontrar esse macronutriente. E as proteínas, sob a forma de quê? De aminoácidos essenciais, aminoácidos naturais, né? É formado a partir de ligações químicas denominadas de peptídicas. Ligações peptídicas são ligações que ocorrem entre os aminoácidos, entre o grupo amina de um aminoácido e o grupo carboxila de outro aminoácido. Aí agora o nosso dilema vai ser o quê? Trabalhar com os sistemas energéticos. O que são os sistemas energéticos? São sistemas que terão a função de promover a troca de energia entre determinados compostos e o ATP. Reações acopladas. Você ingere carboidrato, como que aquele carboidrato vai passar a contribuir com a energia do ATP? Através de sistemas energéticos. No caso do carboidrato, eu posso ter um sistema anaeróbico, que é o sistema glicolítico, e posso ter um sistema aeróbico, que é o sistema da glicólise aeróbica, onde nós temos a participação agora das mitocôndrias. Já no caso dos ácidos graxos, eu vou ter que preparar esses ácidos graxos, pois esses ácidos graxos, os mais utilizados, são ácidos graxos de cadeia longa. E esses ácidos graxos vão ter que transformar-se em um composto denominado acilcoenzima A. Esse acilcoenzima A, por sua vez, tem que ser transformado em acetilcoenzima A, para que assim possa participar das reações que ocorrem no interior das mitocôndrias. E desta forma, obrigatoriamente, a ressíntese de ATP através dos ácidos graxos só pode se dar por via aeróbica. Aeróbica. Ok? Já dos carboidratos, eu posso ter essa ressíntese por via anaeróbica e por via aeróbica. E a dos aminoácidos, como eu falei para vocês, através do processo de desaminação, eu vou formar esqueletos de carbono, e esses esqueletos de carbono poderão ser transformados em carboidratos, e a partir de então, ser utilizados para a produção de glicose, né? Para a ressíntese do glicogênio hepático e muscular, e, no caso, produção de energia. Ok? E aí nós vamos, a partir de então, falar a respeito do nosso amigo ATP, né? O ATP, que é a nossa bateria. Ok? Então, esse ATP, como a gente já falou para vocês, adenosina trifosfato, ATP, adenosina trifosfato, através de um processo de reação que envolve a presença de água e a enzima catalítica, que é a ATPase, eu terei a hidrólise do ATP e olha o que é que sobra. Se eu tinha 3 ATPs,
eu removo um grupamento, se eu tinha 3 ATPs, não. Se eu tinha 3 grupamentos fosfatos ligados à molécula orgânica, depois da hidrólise, na presença da enzima ATPase, eu vou remover um grupamento fosfato, a energia que estaria acumulada entre essas ligações terminais, entre os últimos grupamentos fosfato, essa energia é liberada e ela pode ser utilizada para a realização de trabalho celular. Aqui para nós, vamos colocar como exemplo a contração muscular. Então, o ATP é uma fonte imediata de energia para a contração muscular. Eu só posso me utilizar da energia do ATP para promover a contração muscular. Eu não posso ter energia de outro lugar que não seja da hidrólise do ATP para promover a contração muscular. Não posso. Não posso. A formação do ATP é a partir da combinação da adenosina difosfato e do fosfato, que por não estar mais ligado à cadeia orgânica, ele é chamado de fosfato inorgânico. E para que essa reciclagem seja feita, exige uma quantidade grande de energia para ocorrer, sendo assim chamada de ligação de alta energia. Então, quando você pega adenosina trifosfato, essas duas últimas ligações entre os 2 últimos grupamentos fosfato são denominadas de ligações de alta energia. A ligação entre o primeiro grupamento fosfato à molécula de adenosina, formando adenosina monofosfato, não é considerada ligação de alta energia. Somente as 2 últimas, certo? Portanto, geralmente, quem é removido da molécula de ATP, geralmente é o último grupamento fosfato, certo? Geralmente é o último. Ou o penúltimo grupamento fosfato, dependendo do tipo de reação que se esteja objetivando. Ok? Aí vem agora como os sistemas energéticos realizam a ressíntese do ATP. Aí nós já vamos partir agora para os sistemas energéticos. Vamos estudar agora cada um deles. O sistema ATP-PC, ou CP, ou também chamado de sistema do fosfagênio. O sistema da glicólise anaeróbica, ou sistema do ácido lático, ou simplesmente sistema glicolítico. E os sistemas aeróbicos, que envolvem a utilização de quem? Da própria glicose, né? O que nós denominamos de glicólise aeróbica, ou aquele que envolve os ácidos graxos, que nós denominamos de beta-oxidação. Então, esses sistemas é que, através de reações acopladas, vão contribuir para a ressíntese de quem? De ATP. Beleza? Então, nós aí damos uma paradinha aí, ó, no slide aqui de número 21, né? 21. E nós Professor. vamos... Oi, meu querido. O senhor falou que para poder formar, né, no slide anterior a esse, eu acho, para voltar a ser ATP, o inorgânico ele tem que estar em alta energia, né? Não, E o que meu filho. Não, procure interpretar melhor que meu filho lê. Ó, a molécula... Olha, quando você terminar essa aula aqui, eu não sei se você vai ter outra aula, pegue esses slides, dá uma olhadinha nele. Tudo que estiver sendo falado lá,
as palavras que foram ditas, catabolismo, metabolismo, mitocôndria, aquela coisa tudo, vá lá no seu Google, tá certo? E procure ver informações, Pedro, a respeito desses temas, para que você possa se adaptar melhor com as palavras, certo? Quando a gente fala em ligação de alta energia, você pensa num trem. Aí você tem a máquina, que é o motor do trem. Você pensa na máquina, é o motor do trem. O motor é a adenosina. Adenosina. Agora você vai pegar um vagão. Um vagão. Quando você liga esse vagão, a adenosina, ali você tem uma ligação de baixa energia. O meio de acoplar aquele vagão que estava solto era um vagão inorgânico, era um fosfato inorgânico. Quando você liga ele à máquina, você formou a adenosina monofosfato. Aquela ligação lá, entre o trem e o vagão, ela é uma ligação de baixa energia. Ela não tem função para ceder energia para a contração muscular. Aí vamos lá. Tu pega outro vagão. Aquele outro vagão que tu pegar, ele é um vagão inorgânico, que ele não está preso à máquina. Aquele que era inorgânico, que ficou preso à máquina, ele passa a ser orgânico. Quando tu pega um segundo vagão, para tu ligar ele ao primeiro vagão que está preso à máquina, aí sim, você vai ter o que agora? Uma ligação de alta energia. Ou abram as câmeras, pelo menos, para a gente fazer o fechamento da aula da gente, para a gente tirar pelo menos um print. Certo? Segundo vagão, para ligar ao conjunto, ligação de alta energia. Beleza? Agora você tem o quê? Você já tem a máquina, você tem um fosfato preso à máquina, que é uma ligação de baixa energia, e tu tem um segundo vagão preso ao primeiro vagão, agora só que com uma ligação de alta energia. Certo? Então, os dois últimos vagões, são 3. Os 2 últimos são ligações de alta energia. São essas ligações que interessam para a gente. A primeira não interessa. Certo? E aí, a gente tem que ver que quando a gente fala em energia, a gente fala em caloria. Caloria, quilocaloria. Aí é o momento de vocês adentrarem aos conteúdos, leitura e tudo mais, procurar saber o que é uma caloria. O que é 1 quilocaloria. Aí você vai ver lá o conceito, quantidade de calor para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de substância. É 1 caloria. 1 quilocaloria, quantidade de calor necessário para elevar em 1 grau Celsius 1 quilograma de uma determinada substância. Aí você já lendo um pouquinho a respeito disso aí, que é questão física, aí você já entende melhor o que são essas ligações. Tu sabe por quê, Pedro e meus outros amigos e amigas? Nós vamos fazer contas. Nós vamos quebrar uma molécula de glicose por via anaeróbica e perguntar para vocês quantos ATPs foram produzidos. E vem, um ATP para ser ressintetizado, ele precisa de quantas quilocalorias? De 7 a 12 quilocalorias. E aí nós vamos encaixando esses valores para que a gente possa determinar
por exemplo, a quantidade de calorias que é produzido na quebra de uma molécula de glicose. Aí eu descubro lá, tantas quilocalorias. Aí depois, quanto é o coeficiente calórico de 1 litro de oxigênio? 4,83 quilocaloria por mol. Qual é o consumo de oxigênio do indivíduo numa prática de uma atividade X? Aí tu vai lá, tantos ml por minuto. Pois agora eu quero saber quanto que ele perdeu nessa atividade que ele fez durante 20 minutos, 1 hora, 2 horas. É para isso, tu vai ser profissional, é para isso aí. É para tu saber disso aí. O indivíduo vai chegar para ti e vai dizer o seguinte, eu quero perder 2 quilos numa semana. Aí tu diz assim, pois você se retire da minha academia, não me procure mais, vai procurar um macumbeiro, tá entendendo? Porque você não tem condição de perder 2 quilos de maneira saudável em uma semana, não. Se você quiser perder 1 quilo de maneira saudável, você perde 1 mês. Tá certo? Mas aqui, no meu local de trabalho, não vai acontecer isso, não. Mas tem academia que o indivíduo perde 5 quilos numa semana. Tem spa que o pessoal pega e diz assim, no próximo final de semana eu vou para Luiz Correia. Aí, a indivídua tá assim, aquele canhãozinho, não tem uns canhãozinhos? A bazuca não, uns canhãozinhos mesmo. Tá entendendo? Aquele que tá tudo pera, um por cima do outro, puf, caindo. Aí procura um spa, gasta logo 1.000 conto. Eita pio, ó, bicho. Para passar o quê? Um final de semana no spa. Aí quando chega lá no spa, o pessoal bota ele para fazer umas caminhadinhas, aí faz umas atividades e tal. E aí, quando é na alimentação dele, na bebida dele, no suco dele, enche de medicamento diurético, aquele mesmo que é dado para poder baixar a pressão arterial de indivíduo hipertenso. E daí o que acontece? O indivíduo começa a perder líquido pela urina. Ora, 60% a 65% do nosso organismo é água. Eu peso 80 quilos. 8 vezes 6, 48. 48 quilos do meu peso não, da minha massa corporal, é água. Se eu tomar um diurético, o que é que vai acontecer? Eu vou desidratar. Aí eu vou para a balança no final, lá no final de semana do spa, perdi quantos quilos? 5. 5. Aí diz assim, agora eu estou pronto para ir para Luiz Correia. Certo? E aí, quando é durante a semana, aí a pessoa come uma pizza, porque ela diz assim, não, eu perdi 5 quilos, eu posso comer a pizza, que eu gosto. Eu posso comer um pedaço daquele bolo de queijo, que eu gosto. Aí, quando chega no dia dela ir para Luiz Correia, ela ganhou os 5 que ela desidratou e ganhou mais 5 de gordura que ela comeu, de excesso durante a semana. Então, pessoal, é isso aí que a gente tem que prezar pela questão do profissionalismo da gente. Certo? E para ter esses conhecimentos aí, meu amigo, tem que dar uma raladazinha legal, viu? E é isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença entre os profissionais. Se você quiser ser um bom profissional, você ter nome, siga os conselhozinhos do professor Martins. Eu tenho muito orgulho de muitos profissionais que eu já coloquei no mundo aí, tal, relacionado ao campo da atividade física. Doutores nem se contam, tá certo? IFP, universidades outros aí, tá? Eu não estou mais nem ganhando dinheiro, só eles. Porque os homens são tudo doutor e eu fiquei estudando para dar aula para eles e esqueci de estudar para mim, para poder fazer minhas pós-graduação. Resultado, fiquei para trás. Não arranjo emprego mais, não. Se eu perder os empregos que eu tenho, não arranjo mais lugar nenhum. Porque hoje ninguém quer mais professor que, no mínimo, tenha um mestrado. No mínimo. E olha lá. Tá certo? E olha a vergonha. Abriram um concurso para professor substituto aí na UESP. Vocês já ouviram falar desse como é que a gente chama? Desse edital? Vocês já ouviram falar dele, não? Eu sou por um amigo. Sim, professor. Já ouviram falar?
Meus amores, procurem ver qual é o salário que estão oferecendo para um professor, tá entendendo? De nível superior. Procurem ver lá. Procurem ver. Eu não vou nem dizer não. Eu não vou dizer não. Tá certo? Mas uma empregada doméstica, não me desfazendo da empregada doméstica e tudo. Eu estou pensando em trabalhar de pedreiro. Tá entendendo? Porque o pedreiro que trabalha para mim, ele me cobra R$ 120 a diária. A diária dele cheia, eu pago o sábado de meio-dia à tarde e pago o domingo. Então, a mensalidade e tal dá 30 vezes 2, 3 vezes 2, 6. 3.600 conto por mês. Ele ganha mais do que eu na universidade, que já estou aí há 34 anos. E tenho mestrado. Pedreiro ganha mais do que eu. Certo? E aí, tu imagina, meu paizinho. É só assim um desabafo, tá certo, pessoal? Para o povo que pensa que botando um canudo debaixo do braço, ele é doutor, viu? Aí passar é fome. Certo? Arrocha, estuda. Procura ser diferente dos outros. Procura ser o melhor naquilo que tu faz. Tá certo? Meus amores, arrochem os conteúdos. Anotem dúvidas novamente. Anotem, perguntem, tá? Entrem em contato. Veja que nós temos um outro horário, que é o lá das aulas, não sei o que lá, e nunca ninguém me procura. E nós estamos perdendo essas horas aula de lá, viu? Nós estamos perdendo. Era para a gente estar muito mais adiantado aqui nos nossos conteúdos. Tudo bem? Pois, Ana Cláudia. Ana Cláudia Carvalho. Tu é zangada tipo a minha Carvalho aqui, que eu tenho aqui em casa, que eu tô para não aguentar mais. Eu tô querendo trocar ela assim por 2 tipos de leite e ninguém quer. Pensa na mulher zangada. Pois arrochem aí, tenham todos aí um bom final de dia. E eu vou agora me preparar para minhas lutas aqui depois, minhas aulinhas de luta. E eu, pessoal, vou ver aqui algum material que seja disponibilizado para vocês para a gente adiantar as aulas da sexta-feira, viu? Que eu não estou passando atividade para você, não. E estou, né? Que a Sandra deu uma lida ali, mas foi só a Sandra que falou alguma coisa para mim. Aí eu não sei como é que os outros colegas estão com esses materiais, certo? Porque aí eu posso fazer aquela, ó, pessoal, sexta-feira eu quero receber aquele material assim, assim, assado, né? Se lembra da minha loucura, dia que eu não tomo remédio direito. Beleza? Pois um abração para vocês, tá bom, meus amores? Tchau. Tchau, professor. Tchau, Pedrão. Tchau, professor. Tchau. Valeu, professor. Tchau. Valeu, meu querido. Tchau, prof. Tchau, meu bem.